irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus por mais um dia, mais uma quarta-feira, onde nós começamos o estudo de Oséias, capítulo 13 hoje, meus amados irmãos. Graças a Deus por tudo, vitórias e conquista Deus tem nos dado, Deus tem nos abençoado e pedindo para Deus para sempre nos guiar e preparar nosso caminho. Nesta manhã, não sei se você está assistindo à tarde, está assistindo à noite, talvez até outro dia, na quinta ou na sexta, mas toda quarta-feira, programação semanal. E iniciaremos agora, nesta programação abençoada, meus amados irmãos, de Oséias, capítulo 13. E quase finalizando, meus amados irmãos, na próxima quarta-feira, finalizaremos o estudo de Oséias e vai ser o 14, que Oséias vai até o capítulo 14. Aí eu preparei também, para finalização com chave de ouro, preparei um louvor, né, que fala sobre Oséias, que eu vou estar soltando para você estar escutando um pedaço. Se vocês quiserem escutar o resto, né, vai estar o nome do cantor ali, vocês podem procurar no YouTube, mas é muito lindo, irmãos. E que benção, né, meus amados irmãos? Quase finalizando Oséias, e o que a gente já não estudou e já não aprendeu sobre este profeta, sobre este servo de Deus, onde a representação viva entre Deus e Israel. Israel pecando, Deus amando, Deus se casando com os adúlteros, os pecadores. Mesmo assim, ainda Deus tinha um futuro brilhante. De tudo que faziam, ainda Deus ainda queria salvar o seu povo. Então, hoje, entrando em Oséias, capítulo 13, já começa assim: o pecado de Israel e o seu castigo. Como Israel era um pecador, como nós estávamos falando, aí vem o seu castigo. Vamos ver. Quando Efraim falava, tremia-se, foi exalçado em Israel, mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. Foi exalçado do Efraim, né? E Baal, ali, ele se fez culpado e morreu. E agora multiplicaram pecados, e da sua prata fizeram uma imagem de fundição. Ídolos, segundo o seu entendimento, todos obra de artífices, dos quais dizem: os homens que sacrificam beijam os bezerros. O pecado, mesmo que uma pessoa cometa um pecado ao extremo, morreu. Era culpado em Baal. Baal é um ídolo, um demônio. Mas mesmo assim, se multiplicaram, daquele tempo até hoje. Se multiplicou. Por isso que tem gente que fala: é assim, é os meus ídolos, minhas imagens de escultura. Se multiplicou, irmãos. Se multiplicou, por isso que tem gente que pensa: é isso, é real, é desse jeito, e é verdade. Você pode provar que você está errado, porque meus ídolos, minhas imagens se multiplicaram. E aqui fala: multiplicaram pecados. Os israelitas morreram espiritualmente ao se voltarem à adoração de Baal. Então eles morreram espiritualmente ao se voltarem à adoração de Baal, no caso, a adoração à imagem de escultura. Irmãos, veja isso aqui, vamos falar bem rápido e já continuo. Quando você adora imagens de escultura ou adora outra coisa a não ser Deus, você morre espiritualmente. Ele só está falando em imagens. Irmãos,
Oséias naquele tempo era idolatria. Eles preferiam escravidão, preferiam o Egito, preferiam o pecado. Então, quando você adora imagens de escultura, ou independente, irmão, o que você adore, que seja acima de Deus. Então não é só imagem? Claro que não é só imagens. Se você adora algo enlouqueçadamente, até mulher, você é apaixonado, você dá a tua vida, tudo bem da vida, né? Amor ao extremo pela tua esposa, a esposa pelo teu marido, mãe com seu filho, o filho pela sua mãe. É necessário dar a sua vida para salvar o outro. Mas tem gente assim que coloca a família em primeiro lugar e Deus de lado. Eu prefiro ficar com a minha família do que ir adorar a Deus. Tem que ter um tempo para tudo. Colocar a idolatria acima de tudo, como falo, morre espiritualmente. Por isso que daí você não tem a visão de enxergar as coisas espirituais. Por isso que quando a gente vai falar com idólatras, vai falar com pessoas que colocam qualquer coisa acima de Deus, você tenta falar para ele, irmãos, e a pessoa, não, e David, e aí você está apontando, você está fazendo isso, porque morreram espiritualmente. Eles morreram. Eles não conseguem ver além daquilo. Eles não conseguem ver além. Por isso que é tão difícil convencer uma pessoa que está no caminho. Está no caminho da bruxaria, está no caminho da idolatria, está no caminho da prostituição, está no caminho da inversão. O que é a inversão dele? Não vou entrar em detalhes. Inversão do mundo. Igual eu nascer pessoa e querer viver como animal. Viver como um cachorro, como uma zebra. Não vou entrar em detalhes. É tão difícil porque eles idolatram a mais, até o carnaval. Idolatram mais do que Jesus, sem pensar nas consequências que vai fazer. Então isso é idolatria. E isso Deus pesa, irmão, mais cedo ou mais tarde, mesmo que nós estamos em 2025. Mesmo que demore mais uns 10 a 15 anos, a 20 anos. Mas quando pesar, vai pesar. Isso eu falo para vocês de boca cheia, porque é o próprio Deus falando comigo aqui, irmãos. Então, adorar alguma coisa espiritual, por isso que é difícil de convencer pessoas idólatras. Por isso que é difícil de convencer a pessoa que anda no pecado. Adora as coisas do pecado e deixa Deus de lado. Não faz mal só um pouquinho, não faz mal fazer isso, não faz mal fazer aquilo. Deus abençoa do mesmo jeito. Você está enganado, irmãos. Aí você está frio espiritualmente. Grave isso, irmão. Grave isso, por favor. Então, você, que é difícil de você convencer a olhar para o alto, comece a refletir sobre a sua vida, irmão. Nossa, mas será que estou no caminho? Não pense será. Você está no caminho errado. Se você falar, será que eu estou no caminho errado mesmo de eu estar fazendo isso e aquilo? Pronto, irmão. Pode ter certeza que você colocou o teu será aí. É errado sim, irmão. É errado. Volte-se para Deus enquanto é tempo. Deus, mas Deus vai me salvar do mesmo jeito. Você falou que mesmo que aconteça o que acontecer, Deus vai salvar. Sim, irmão, mas não deixe para a hora dolorida. Não deixe quando Deus estiver derramando as taças da ira, daí você falar, Pai, me perdoe, agora sim eu vi que é real mesmo, me perdoe. Deus vai te perdoar, irmão. Deus vai te perdoar, Deus é amor. Mas você vai sofrer tanto, irmão, vai sofrer tanto nesse mundo. Não queira esperar o final. Talvez a dor seja tanta que mesmo assim você vai acabar perdendo a bênção. Mas por quê, David? Não vai suportar. Não vai suportar. Em Apocalipse fala isso, irmão. Apocalipse fala isso e esclarece, como é que é? Nitidamente. Fala bem, irmão. Em Apocalipse fala porque mesmo Deus olhando e dando chance,
está naquela ira, que Deus derramou as taças da ira, surgiu a besta do mar, está naquele sufoco onde eles vão encontrar a morte e não vão conseguir. Tem em Apocalipse, nossa, li tanto Apocalipse. Deus está dando chance para eles, mas eles vão olhar para o céu em vez de se ajoelhar e falar: Tu és santo, Tu és Deus. Eles vão olhar para Deus e vão culpar Deus ainda. Você me colocou nessa situação. Se eu estou cheio de chagas, é por causa da tua culpa, e vão blasfemar contra Deus. Então, irmão, ouça os profetas, pelo amor de Deus. Se volte para Deus, busque uma igreja mais próxima. Leia a Bíblia, se coloque na direção de Deus, evite o pecado, faça as coisas certas. Como consequência, dedicaram-se cada vez mais ao pecado e à idolatria. Ao beijar os bezerros de ouro, demonstrava quão falsamente adorava ao Senhor. Eita glória! Era o que eu estava falando, irmãos. Então tem gente que se dedicavam cada vez ao pecado e à idolatria. Mesmo eu falando isso, irmão, tem gente que vai fazer assim, ó, que se dane. Eu já tenho a minha religião, eu já tenho quem eu amo, eu já tenho quem eu faço isso, já tenho quem eu faço aquilo. Mas não sabendo que você está no pecado. Não sabendo que você está na idolatria. Ah, mas Deus vai me salvar do mesmo jeito. Amém, irmão, glória a Deus, mas você lembra o que eu acabei de falar. Beleza? Não espere para você ver realmente. Aí, quando você estiver na dor, os servos de Deus se arrebatarem e você ficar nessa terra, sofrendo. Veja, o mundo não está bom, não, irmão. E cada vez a tendência é piorar. Então, adoravam, demonstrando falsamente adoravam o Senhor. Então, tem gente que adora a Deus, mas eles adoram falso. Eles são falsos. Eles adoram a Deus, mas eles adoram falsamente. Estão na igreja. Isso eu já cito até as pessoas que estão na igreja, que são meus irmãos em Cristo, que é a mesma religião, o mesmo pensamento que eu tenho, eles têm também. Tem gente que está na igreja também, evangélicos, cristãos, estão na igreja e mesmo assim estão adorando falsamente a Deus. Porque tem alguma coisinha no coração dele que eles não deixam aquilo. Irmão, quando Deus fala, siga-me, mas deixa tudo. Você vê, né? Então, quando você coloca algo à frente de Deus, irmãos, creia que você tem coisa errada aí. Quando Deus fala para os apóstolos dele, venha e deixa até a sua família. Me sigam, mas abandone tudo. Nossa, mas eu vou ter que abandonar tudo, irmão. É apenas uma figuração que eu estou fazendo. Você não pode se importar com as coisas desse mundo, com nada, irmão, com nada. Você tem que olhar para o alvo, que é Jesus Cristo. É isso que eu estou querendo explicar para vocês. Tudo que tiver um pouco acima de Deus ali, vamos por uma riqueza enorme, fama e Jesus. Se fosse para você abandonar a fama, se fosse para você abandonar tal coisa, você preferia abandonar Jesus? Não, mas eu fico com os dois. Aí que está o problema, irmãos. Aí que está o problema. É a mesma coisa que acontece com idólatras, pessoas que adoram imagens de escultura, pessoas que adoram o mundo. Eles não conseguem largar do pecado. Não, mas não faz mal. Eu vou ficar com o pecado, mas vou ficar com Deus também. Porque eu sei que Deus não vai me abandonar, mas isso que eu estou fazendo, Deus tem misericórdia de mim. É aí que está o ponto, irmãos. É aí que está. Aí você morre espiritualmente. Triste, né, irmão? Triste. Mesclando o culto divino com a idolatria pagã. Eita, agora não preciso nem explicar isso. Vamos ler de novo. Mesclando o culto divino com a idolatria pagã. O tríplice quadro do orvalho, da palha, folhelho e da fumaça enfatizava que o juízo divino em breve chegaria levando os israelitas à destruição. Os que procuram perverter a adoração ao Senhor adotando os caminhos do mundo acabam por torná-la inútil. Não podem esperar que Deus os abençoe.
Precisa eu falar alguma coisa, irmãos, sobre isso? Que eu acabei de ler aqui? Os que procuram perverter a adoração ao Senhor, adotando caminhos do mundo, acabam por torná-la inútil. Não podem esperar que Deus abençoe. Não vou nem falar assim, meu irmão. Aqui já falou tudo. Grave isso, irmãos. Grave isso. 13:6. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, exorbereceu o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Deus havia abençoado a terra de Israel e feito prosperar seus habitantes por causa de suas riquezas e sucesso. Eles haviam se tornado autossuficientes a ponto de achares que não precisava de Deus nem da sua palavra. Aí que tá, irmãos, por causa das riquezas, por causa da fama, por causa da prosperidade que ali eles conseguiam, faziam, pensavam, entre aspas, porque não era, pensavam que eram os deuses ali, que de fato atrás daquelas imagens, atrás daqueles deuses, eram demônios. Eu aprendi uma coisa, irmãos. Eu, quando era mais criança, eu sempre achava bonitas as coisas da Disney. Até, aliás, eu não vou mentir para os irmãos, é legal de ver os filmes. Os filmes da Disney é top demais, irmãos. É bom. Mas a gente tentar evitar ficar vendo essas coisas também. Não ficar apaixonado por isso. Mas esse negócio de gnomos, fadas, irmãos, são tudo demônios. São tudo demônios. Ah, então são demônios bons, então. Irmão, não existe demônio bom, não existe. Não existe. Tudo colabora para nós acreditar mais em outras coisas do que em Deus. Ah, mas dá para mim crer nisso e dá para mim crer em Deus também. E, irmão, aí eu não vou nem continuar daí. Se você pensar isso, não dá para acreditar em duas coisas. Porque Deus está acreditando no demônio, você está se prostrando diante do demônio, você tem aquela chanha por aquelas coisas, mãe natureza, imagens de escultura. E Deus, como é que fica? Deus é acima de tudo e de todos, irmãos. E aí que tá, eles achando que estavam fartos, não precisavam de Deus. E hoje, irmãos, é a mesma coisa contigo. Você pensa que, não, para mim tá bom, não precisa de Deus. Não precisa. Eu não preciso de Deus. Eu faço, eu consigo, eu tenho tudo que eu preciso. O céu teu é aqui então, né, irmão? É aqui mesmo, morreu, acabou. Ah, irmão do céu, se alguém pensa assim, é difícil de explicar. Né, irmão? Não pense isso, irmão, não pense. Não pense, porque você está indo direto para o inferno. Direto para o inferno. Então aí que tá. Sendo que você está tranquilo agora porque você tem as coisas, mas o mundo está indo em decadência cada dia mais, irmão. Por que adorar o mundo? Por que adorar a fantasia das coisas inúteis? Tudo que você acha que é mais do que Deus, tudo que você acha que aquilo é melhor do que Deus, você está indo mal, porque tudo atrás daquilo que você acha que é bom é ilusão e é o demônio que está atrás daquilo. É a mesma coisa essa blusa é minha vida, essa blusa é tudo. Eu adoro essa blusa. Irmão, estou fazendo uma suposição, Deus me perdoe. Eu adoro essa blusa. Então quer dizer que essa blusa é tudo para mim. E atrás dessa blusa que está fazendo eu acreditar mais nessa blusa do que em Deus, o demônio está atrás dessa blusa. Está entendendo o que eu estou falando? Por causa de suas riquezas e sucessos haviam, né?
Semelhantemente, os crentes que têm bênçãos em abundância frequentemente são tentados a achar que não precisam mais buscar a ajuda de Deus. Quando está na bênção, Deus para lá. Eu estou na bênção, estou bem, que se dá? Vou me divertir, é isso que eu vou fazer. E Deus fica em último plano. Sendo que quando você está na bênção aí que você tem que buscar Deus. Revelam corações e mentes com tendência a fixarem valores terrenos. Tudo as coisas da terra. Em vez de olhar para o céu, olha para as coisas terrenas. A semelhança de Israel, os crentes que, contagiados pela soberba, esqueceram-se de Deus, serão por eles castigados. Serão castigados. Não é eu que estou falando. É a palavra de Deus. Mais cedo ou mais tarde, essa soberba que você tem, achar que é melhor do que os outros, achar que é o tal, eu consigo, eu sou. Não fale mal da minha religião. Eu não estou falando mal de religião nenhuma, irmãos. Não estou falando. Mas uma coisa eu falo para vocês. O que você acha que está adorando, você não adora aquilo. Você adora o demônio. E é isso que o demônio quer. O demônio quer tirar você do foco de Deus. Irmão, Deus é tudo. Deus é o maior, Deus é o único que tem que ser adorado. É o único. Não existe ninguém. Ah, mas eu amo demais minha mãe. Amar é uma coisa, irmão, mas querendo ou não, Deus tem que estar acima de tudo. Até da minha mãe? Com certeza absoluta. Nossa, Deus, isso está pegando pesado, você está falando até da família. Irmãos, é necessário amar tua família, é necessário você amar teus filhos acima até de você mesmo. Mas, irmãos, não deixe nada acima de Deus. Deus é acima de tudo. Conheça o amor de Deus, adore a Deus, busque conhecer a Deus, irmãos, pelo amor de Deus. Busque a santa vontade de Deus, estude comigo na programação semanal, que você vai conhecer esse amor infinito, esse amor que não tem nem palavras para descrever. É o amor de Deus, irmãos. É o amor de Deus. Para finalizarmos, para finalizar, ainda tem o louvor do pastor Marcos Alvarenga. 13:14. Eu remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos. Nossa, irmãos, que palavra! Está acabando Oséias e as palavras estão assim, ó. Meu Pai do céu, glória a Deus, aleluias. Os resgatarei da morte. A promessa de se redimir a nação da morte significa que um remanescente seria salvo. Um remanescente será salvo. Independente do que aconteça nesse mundo, mesmo que o mundo inteiro esteja na escuridão, não consiga ver a espiritualidade, Deus acima de tudo, e deixar idolatria, prostituição, pecado de lado, sempre vai ter um remanescente para salvar as pessoas da morte e a promessa que vidas estão. Ah, então eu estou na escuridão, eu tenho promessa, então, David, eu tenho salvação? Claro que tenho, irmão. É no tempo de Deus. Talvez tem gente, vamos supor, tem um amigo meu que eu quero que seja salvo por Deus. Mas eu olho para ele, mas ele não acredita. É tão difícil ele sair do pecado, mas será que vai ter salvação? Ele não me escuta, não escuta pastor, não escuta ninguém. Ele vai ser salvo. Ele pode ser salvo? Com certeza. Por um remanescente. Alguma coisa acontece e ele vai ser salvo, vai se redimir, de alguma maneira. Só que tem gente, às vezes, que morre naquela. Aí já era. Aí só Deus para ter misericórdia. Daí eu não sei. Mas até então a Bíblia fala que é totalmente diferente e a condenação é o inferno, irmãos. É o inferno. O propósito de Deus não mudou.
Ele é o Redentor que nos livra da morte, do sepulcro e do inferno. Por isso que quem vive em Deus vive eternamente. Não tem medo da morte. Se você tem medo da morte, irmão, então não tenha mais. Venha para Deus que você vai ver a imortalidade. Você vindo para Deus, você vai ter a luz. Ai, tô com dor no coração. Ai, eu vou morrer. Mas eu não queria morrer. Eu não queria. Porque eu tinha feito isso, aquilo, eu não ajudei aquela pessoa, não fiz isso, não fiz aquilo, irmão do céu. Na hora da morte não é hora de arrependimento. Eu sei que é hora de arrependimento. Mas por que você não tenta isso antes, irmãos? Às vezes na hora da morte, às vezes dá uma dor, dá tempo de você se arrepender. Imagina você dar um pá, acabou tudo. Aí você, nossa, eu tô morto. Me perdoe, aí é tarde demais, irmãos. É tarde demais, não deixe para fazer isso depois de morto, não. E é triste saber que tem gente que morreu sem Deus. É triste, irmãos. Eu me emociono aqui, porque é triste saber que tem gente que morreu sem Deus. E daí, de certo, morreu, e daí viu que realmente aquilo era. E daí não tem tipo de voltar atrás, irmãos. É triste, irmão, é triste. Por isso, irmãos, você volte-se a Deus enquanto é tempo, porque a palavra não é mentirosa. E Deus é a luz. Então, irmão, eu não tenho medo da morte. Porque se Deus me levar agora, dá algo, pá, na hora, eu tô tranquilo. Porque eu tento buscar a Deus a todos os dias. Tento ser melhor a cada dia. Então a morte não me assombra. Mas se a morte estiver te assombrando, irmão, entre em oração e busque a igreja mais próxima, evangélica. Busque a igreja mais próxima, evangélica, e tente conhecer Deus. Busque conhecer a Deus e peça para o pastor ou alguém te ajudar, porque não é bom ter medo da morte, irmão. Se você tem medo da morte, você está muito, o pecado está muito acima de você, então. Veja o que está na tua vida aí para você mudar. Ele acha em prontidão para nos livrar agora mesmo. O livramento final será no dia da ressurreição. A morte e a sepultura são tiranos cruéis, mas não poderão frustrar o propósito de Deus para o seu povo. Indica a ressurreição de Cristo como a garantia da vitória. Ressurreição do corpo. Que nós vamos ressuscitar, né, irmão? Só que esse daí é lá em Apocalipse, daí. E daí nesse estudo, se eu for entrar, daí você já está nesse tanto de programação, daí se eu for entrar nesse ressurreição do corpo, daí, aí eu vou prolongar e, nossa, irmão, daí vai dar 1 hora, 2 horas, para mais, né? Até eu explicar tudo, e esse é estudo de Apocalipse daí, tá bom, irmãos? Mas nós estamos no estudo de Oséias, então. Então, irmãos, a morte e a sepultura são tiranos cruéis, mas não poderão frustrar o propósito de Deus para o seu povo. Para o povo que nele acredita, irmão. Daqueles que acreditam em Deus. Tá bom, irmão? Não tenha medo do sepulcro, não tenha medo da morte. Porque você que anda com Cristo e você que é remido por Cristo, você não pode ter medo da morte. A sepultura e a morte é cruel mesmo, irmão. Tira aquilo que você mais ama. Mas aqueles que creem em Deus, em vez de se entristecer, têm que se alegrar. Agora, se você tem um filho, você tem uma mãe, você tem um pai, você tem um parente que não está fácil de trazer para Deus, e essa pessoa morreu daquele jeito torto mesmo, aí é um problema sério. Porque daí eu busco a entender mais da Bíblia, mas até então que a Bíblia ela fala que a gente tem que se consertar em vida, né? Por isso não é à toa que eu estou falando isso em vida. Porque se for assim, então daí, se for então para que depois de morrer, então a gente, mesmo depois da morte, a gente tem salvação em Deus, então, né, irmão? Que coisa boa daí, né? Então daí vamos se divertir nesse mundo, então, fazer os pecados, as idolatrias, né? Então, aí que a gente se engana. Então, se você morre,
torto, a Bíblia fala que não tem salvação, né? Então por isso que a gente tem que dar o melhor enquanto é vivo. Morreu, aí só Deus, aí é a pessoa e Deus. Só que daí não sei se o nome está no livro da vida, né? Irmão, não se deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar, né? Ajudar nós a evangelizar mais e mais, não só na parte de lives, programação, mas na parte quando a gente for evangelizar também. Às vezes deixar sua contribuição para a nossa igreja, mande uma mensagem para nós, Deus estará te abençoando e retribuindo o dobro, tá bom, irmão? E fique agora com o louvor do pastor Marcos Alvarenga, Profetiza. E Deus abençoe até segunda-feira na programação semanal ao vivo, na live do Facebook David Cassiano, que sou eu, e quarta-feira o último capítulo de Oséias, que vai ser o 14 daí, e a gente vai estar entrando aí no capítulo 14 para nós estar estudando e finalizando com chave de vitória em nome de Jesus. E aí a gente vai ver qual que a gente vai estar estudando no próxima programação semanal, que daí vai estar postado, vai ser postado no TikTok e no Facebook completo. Deus abençoe. Filho do homem, pois coisas maiores fará. A unção está sobre ti. Abre a tua boca e a encherei. Profetiza, ó filho do homem, pois coisas maiores fará. A unção está sobre ti. Abre a tua boca e a encherei. Profetiza libertação. Restituição.